Bem, vamos então procurar aqui resumidamente entender o que aconteceu afinal de contas até agora. Conseguimos notar, conseguimos registar os dados, percebemos que os dados já estão aí na base de dados, mas afinal de contas, como acontece esse processo? Bem, o processo é simples. Primeiro, nós fizemos naturalmente aqui na interface, na tela, registar.html, colocamos um formulário, não é? Com este formulário, o usuário tem a possibilidade de inserir os dados na tela e submeter para o servidor, não é? Ok, vocês sabem então que a tag form prepara os inputs que ficam dentro do seu corpo, do seu espaçamento, e utilizando os names desses inputs, ele identifica esses inputs ou os valores, criando variáveis que são enviadas para o servidor em forma de request, não é? Portanto, há um pedido a ser enviado para o servidor como um pacote, e este pacote possui todos os valores que foram introduzidos aonde? Aqui na interface. Muito bem. Consequentemente, aqui no servidor possuímos um método que já foi especificado no próprio formulário, né? Foi informada uma rota, um caminho, mais precisamente uma rota, é a expressão mais correta, estudantes.salvar estudante, onde estudantes é a classe controladora, é o nome da classe controladora, e salvar estudante é o método dentro da classe controladora onde vão ser enviados os dados aqui inseridos dentro do formulário. Então, por fim, por sua vez, o método recebe os valores inseridos pelo usuário, recebe esses métodos por via de parâmetros, e estes parâmetros nós vamos chamar de parâmetros de entrada. Reparem que são declaradas variáveis nesse espaço e são declaradas com nomes taxativamente correspondentes aos names dos inputs que estavam lá no formulário, no form. Isso é extremamente crítico, precisam ser iguais. Depois, uma vez que são recebidos os valores, o método tem a primazia de realizar um processamento. Este processamento é livre, o método podia fazer qualquer coisa com esses valores, mas nós definimos aqui um processamento que nos convém. No caso, instanciamos um novo estudante com os valores introduzidos e salvamos na base de dados. Seguinte, tendo sido concluído o salvar, nós fizemos a chamada de um outro método dentro do método salvar estudante. Isso é extremamente compreensível e aceitável. Vocês sabem, tanto na programação funcional como na programação orientada a objetos, métodos podem chamar uns aos outros. Então, quando um método é chamado, naturalmente o processamento passa a acontecer no método que foi chamado. Este método listar estudantes foi chamado sem nenhum parâmetro de entrada e ele tem também aqui o seu processamento. O que ele faz? Busca a lista dos estudantes, find all, busca todos da base de dados e renderiza a interface
correspondente, com o nome correspondente, listar estudantes, a página HTML, e renderiza com a lista dos estudantes, não é? Ou seja, envia para a tela esta lista de estudantes que foi buscada. Muito bem. Por fim, até lá listar estudantes, tudo o que tem que fazer, uma vez que já recebeu a lista dos estudantes, é o quê? É realizar um ciclo, aqui reparem, um ciclo repetindo as linhas para cada item existente na lista. E enquanto vai lendo ou repetindo, ele vai retirando os dados do item, no caso o estudante, cada estudante, e faz a sua apresentação na tela. Muito bem. Bem, para aqueles que ainda estão com alguma dúvida sobre como funciona um método, então eu fiz uma apresentação para vocês. Fiz uma pequena apresentação. Vamos lá. Métodos e parâmetros. Como é que isso acontece? Um método tem uma definição, uma cabeça, onde temos parâmetros de entrada. Os parâmetros de entrada podem ser de diversos tipos. Aliás, podem ser praticamente de todos os tipos. Strings, inteiros, strings é cadeia de texto, não é? Cadeia de caracteres, floats e doubles, que são números reais, booleanos, que são verdadeiros ou falsos. Podem ser ainda classes ou tipos de dados personalizados. Classes são classes conforme as que nós temos já usado, como as classes, os modelos, inclusive instâncias de classes controladoras. Qualquer classe pode ser usada, na verdade não exatamente qualquer, mas teoricamente uma classe representa um novo tipo de dado, ok? Excepto as classes abstratas, que não são usadas para instanciar objetos, todas as outras classes vão nos permitir criar objetos e, consequentemente, tipos de dados. Reparem que nós criamos um tipo de dado estudante, não é? Então, o tipo de dado estudante também pode ser usado como parâmetro de entrada de qualquer método. Ótimo. Então, uma vez que os dados entram no método, o método realiza um processamento dos mesmos, dos dados, né? Dos valores, e de acordo com a lógica que lhe incumbe. Então, com isso, ele acaba produzindo um resultado. Esse resultado pode ser um valor que precisa ser devolvido, produzir um resultado, preciso devolver o resultado, ou não, pode não ser, pode simplesmente ser realizar uma tarefa e não devolver nenhum resultado. Mas, caso haja necessidade de devolver o resultado, então teremos parâmetros de saída. Nos parâmetros de saída também serão tipos de dados diferentes, não necessariamente os mesmos que entraram, então, ou mesmo não retornamos nenhum valor no método. Então, isso para explicar o que está a acontecer ali com os nossos métodos. Se ainda estiver complicado, pensem no processo de fazer um bolo. Reparem, vocês quando vão fazer um bolo, nem todos sabem fazer bolo, mas quando se faz um bolo, o que acontece? Nós temos ingredientes, certo? Temos ingredientes, temos a farinha, o ovo, laranja, etc. Vamos fazer um bolo de laranja a um estilo qualquer. Ok, então, vocês preparam
recebem os bolos, são os parâmetros de entrada, os ingredientes, perdão, são os parâmetros de entrada. Vocês fazem alguma mistura e colocam a massa, o produto bruto no forno, não é? Muito bem. Quando vocês colocam o produto no forno, vocês estão a completar o processamento. Aí vocês esperam um tempinho e depois vocês têm o bolo, não é? Pois, então, o bolo é o resultado produzido pelo método fazer bolo. Vocês receberam os ingredientes e fizeram a massa e colocaram no forno, então fizeram o processamento e por fim tiveram o bolo. O bolo é o resultado final. Muito bem, com isso espero que tenham sido clarificadas as dúvidas quanto a como ocorre o processo e como funcionam os métodos dentro das classes e a comunicação entre a interface e aqui as nossas classes controladoras. Bem, eu sinto que estamos preparados, então a partir da próxima aula vamos começar a trabalhar sobre o resto do CRUD, ou seja, como fazermos para sermos capazes de começar a editar. Ok, até a próxima aula então.